Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido mais uma vez para um podcast semanal, para o seu podcast semanal. Bom, nós já havíamos registrado em podcasts anteriores aqui uma certa dissonância entre o comportamento da economia real e do setor financeiro. Na semana que passou e início dessa semana, essa aparente esquizofrenia prosseguiu. Vou dar aqui alguns exemplos, começando pela economia real, né? Alguns indicadores positivos que saíram agora, recentemente. Primeiro, em termos de indicadores de confiança, que é uma coisa que influi, algo que influi no comportamento, nas decisões dos agentes econômicos. Nós já tínhamos visto anteriormente que os índices de confiança do empresariado tinham voltado praticamente ao período pré-pandemia. Agora saiu o índice de confiança do consumidor, da Fundação Getúlio Vargas. Ele havia caído de um nível, vou dar números só aproximados, aproximadamente 90 pré-pandemia para 55 no fundo do poço em abril, e agora já foi para 80. Então, já houve uma melhora importante no sentimento do consumidor, portanto, na decisão de gastar em consumo. Há esses indicadores também chamados indicadores de alta frequência, que são muito bons para você ver o que está acontecendo no momento, e um deles são os indicadores de gastos com cartão de crédito, né? Então, a Cielo faz um acompanhamento, né, das vendas no varejo, por exemplo, e o mais recente indicador mostrou que as vendas no varejo com cartão de crédito, que chegaram a cair 50% em abril em relação à pré-pandemia, foram melhorando e hoje estão apenas 11,5% abaixo do nível pré-pandemia, compras com cartão de crédito no varejo. Isso é uma melhoria substancial. Por fim, um número que foi esse, talvez mais importante de todos, foi o número do CAGED. O CAGED são os dados referentes ao emprego formal, é um dado de muito boa qualidade, né, porque não é só a amostragem, né? É um dado informado por todos os empregadores. Esse dado, pela primeira vez desde o início da pandemia, ele revelou um resultado positivo em termos de contratações líquidas. Em julho, as contratações líquidas foram muito positivas, foram robustas, isso é uma coisa importante, mais de 100 mil empregos. Depois, ontem nós estávamos conversando isso, a Margarida pode dar esses dados, se ela tiver aí à mão, com precisão. E uma coisa muito importante é que subiram as contratações, então subiu o emprego, e baixaram as demissões. Quer dizer, então foi uma melhoria do resultado líquido, mas com uma melhoria nas duas pontas. Isso é muito importante, sobretudo por se tratar de emprego formal, emprego com carteira, né, principalmente, ou com outro tipo de contratação formal. Refletindo tudo isso, as projeções de queda do PIB, a gente já tinha feito referência a isso na semana passada, estão sendo revisadas para baixo. Essa semana houve mais uma revisão para baixo, por exemplo, na pesquisa Focus. Então, do lado real, boas notícias, a princípio. No mercado financeiro, no entanto, a volatilidade continua muito alta, o nervosismo também. Na semana que passou foi um exemplo disso. Vamos pegar, por exemplo, a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio do real subiu 4%, houve uma desvalorização de 4% do real contra o dólar, né? E isso num período em que as moedas das economias emergentes ficaram quase estáveis, uma pequena desvalorização de 0,4%. Então, o real se descolou das outras moedas emergentes em termos de desvalorização,
Isso apesar da intervenção do Banco Central. Depois de um jejum de mais de um mês, quase 2 meses, o Banco Central voltou a fazer intervenções vendendo dólares no mercado de câmbio, o que, vamos dizer assim, conteve um pouco esta alta, que assim mesmo foi bastante expressiva. No mercado de juros, né? No mercado financeiro, as taxas de juros de longo prazo também subiram bastante, o spread entre as taxas de longo e curto subiram, o que é sempre um indicador de apreensão em relação ao futuro. É claro, aqui a gente não pode deixar de reconhecer que existem incertezas, preocupações em relação à economia real, por exemplo, o fato de que a recuperação econômica é assimétrica, então o setor de serviços, que é o setor mais empregador, é o que está ficando para trás, né? A indústria já está se recuperando com muito mais vigor do que o setor de serviços. Esse setor é empregador e é justamente quem emprega aquelas pessoas que hoje recebem um auxílio emergencial. Então, se ele não se recuperar na hora que acaba, na hora que diminui ou que acaba isso, como é que isso fica? A gente também não tem ideia de como é que vai se comportar a propensão a consumir daqueles que hoje estão poupando mais, porque hoje está havendo um aumento da poupança, da propensão a poupar, principalmente das classes médias, né? Se vão voltar a consumir, um pouco compensar um eventual efeito negativo sobre o consumo, do desescalonamento, né, do auxílio emergencial. Enfim, mas essas coisas já se sabia há algum tempo, né? Por que esse pessimismo, esse nervosismo do mercado? Eu queria lembrar aqui que uma frase muito famosa de um ex-assessor do presidente George Bush pai, né? Lá em 1900, no início dos anos 90, quando ele perde a reeleição, e esse assessor, querendo explicar, né, o que estava acontecendo, disse assim: é economia, estúpido. Ele, acho que por causa desse estúpido, acabou ficando famosa a frase. E a pergunta que eu faço aqui em relação ao que está acontecendo hoje, eu perguntaria assim: é a política, estúpido? Será que é a política que pelo menos explica parte disso daí? Isso é um dos pontos. Acho que a gente pode comentar em geral isso que está acontecendo hoje aqui na economia brasileira aqui para os nossos ouvintes. Passo a palavra aqui aos meus colegas. Então, eu vou começar falando. Você introduziu um tema bastante interessante, Francisco, que é a questão da política, né? Então, a título de ilustração, nós tivemos na semana passada uma decisão do Senado que ninguém entendeu, né? No meio de uma pandemia, no meio de um orçamento de guerra, no meio onde cada real vale ouro porque está faltando em tudo que é lugar, no meio de uma crise fiscal, né? Numa trajetória aí de dívida pública hoje que é improjetável, o Senado aprova, veta o veto do presidente, ou seja, revogou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que proibia aumentos para o funcionalismo público, federal, estadual e municipal. Essa proibição veio na esteira de um acordo entre estados, municípios e executivo, onde a União repassaria aos estados e municípios um total de 60 bilhões de reais em várias medidas, né? Uma delas era para compensar a perda do ICMS e do ISS por conta da pandemia. E a única contrapartida acordada, exigida, foi que o salário do funcionário público federal, estadual e municipal não poderia ser aumentado até dezembro de 2021. Isso foi acordado com prefeitos e governadores, executivo, prefeitos e governadores. E, no entanto, o Senado vai lá e toma uma decisão de vetar isto. Ninguém entendeu e os mercados e os agentes econômicos, de uma maneira geral, reagiram de uma forma bastante intensa, né? Porque
Qual é o significado disso? Aí é uma tensão política que só fez muito mal ao país. Por quê? Porque os indicadores ainda, nervosos, não voltaram ao patamar pré-decisão do Senado. E isso tudo tem implicações importantíssimas sobre a economia real, sobre a decisão dos agentes econômicos de produzir, de consumir, de investir e de criar empregos. A última coisa que eu queria colocar era, com relação aos dados do CAGED, eu realmente tenho os dados aqui, que o Francisco sugeriu se eu tivesse que eu colocasse, houve 1.043.000 novas contratações em julho, emprego formal, que é de boa qualidade, vamos dizer assim, é o emprego que todo mundo quer, com carteira de trabalho, e demissões de 912.000. Então, o saldo foi uma criação líquida de novos empregos formais de 131.000 novos empregos. É um dado muito bom que a gente teve na semana passada. Passo a palavra agora para os meus colegas. Eu queria seguir aí, continuando o que a Margarida está colocando. De fato, a gente concorda que essa sinalização do Congresso foi muito, muito negativa, uma sinalização do Senado, em particular, não do Congresso como um todo, no sentido de descompromisso com o ajuste fiscal, com a situação gravíssima que o país está vivendo. E o fato é, como a Margarida colocou, mesmo com a reversão no dia seguinte dessa decisão pela Câmara, que manteve o veto ao reajuste de salários do funcionalismo, o fato é que os prêmios de risco, os juros futuros, o dólar continuaram muito pressionados. Na verdade, o que restou desse episódio é um pouco a percepção de que o Congresso pode ser um complicador, além até do que estava se imaginando, para a continuidade do rumo atual da política fiscal, da retomada de uma austeridade fiscal à frente, com manutenção do teto, etc. É claro que eu diria que o problema principal, o temor principal em relação aos rumos da política fiscal vem de dentro do governo. O Congresso aí aparece como um fator adicional de dúvida sobre a viabilidade de manutenção do rumo atual. Ela vem basicamente de dentro do governo, porque claro que hoje há uma evidente pressão por razões político-eleitorais claras do Bolsonaro, no sentido de manter um programa de Renda Brasil, que é o que vai substituir o Bolsa Família, e vai vir na sequência desse auxílio emergencial, manter o que ele pretensiona é um Renda Brasil mais robusto possível. Ele ainda quer adicionar a isso aumentos de investimentos públicos, de infraestrutura, principalmente na região Nordeste, e tudo isso deixa no ar um conflito latente entre essa demanda por mais gastos e a política de austeridade fiscal, né, defendida pela equipe econômica, pelo Paulo Guedes, e cuja âncora, como a gente tem reiteradamente falado, a âncora-chave principal é o teto dos gastos. A grande questão aí é se o que o Paulo Guedes terá a oferecer para essa agenda, que é uma agenda perfeitamente justificável do ponto de vista social, né, do Renda Brasil, robusto e tudo mais, menos do investimento em infraestrutura, porque isso, em boa medida, pode ser suprido pelo investimento privado, mas o Renda Brasil, de fato, é uma questão essencial. Mas a grande questão é como viabilizar um Renda Brasil dentro desse arcabouço atual de austeridade fiscal, de teto dos gastos e tudo mais. Eu queria fazer uns breves comentários sobre isso, só para colocar a dificuldade da questão, na verdade, e que, no fundo, é o que está alimentando essa incerteza muito grande hoje em dia dos investidores, que se reflete no dólar, nos juros futuros, etc., que dispararam, na verdade, no mês de agosto. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, para a gente ter uma ordem de grandeza. O Renda Brasil seria, então, um substituto do Bolsa Família. O Bolsa Família seria um Bolsa Família atingindo um número bem maior de beneficiários e com um benefício médio também por famílias maior do que é hoje. Hoje a gente tem um Bolsa Família arredondando 14 milhões de famílias, atende a 14 milhões de famílias com benefício médio aí perto de R$ 190.
Tem se falado muito que o governo está pensando, a equipe do Paulo Guedes está pensando em estender esse Renda Brasil, que entra no lugar do Bolsa Família, para alguma coisa como 20 milhões de famílias, portanto 6 bilhões a mais, e com o benefício médio passando de 190 para o próximo de R$ 250, o número que tem sido mais falado, embora nada disso esteja muito fechado. O que acontece é que essa elevação significa uma elevação substancial de gastos. O Bolsa Família hoje, no formato atual, de novo arredondando alguma coisa como 30 bilhões ano, passaria, se for ampliado para 20 milhões de famílias com benefício médio de 250, passaria mais ou menos perto do dobro disso. Então, seriam 30 bilhões a mais de despesa. Isso significa que, pensando em termos mensais, para ir até comparar com o auxílio emergencial atual, o Bolsa Família é um programa que o gasto mensal do Bolsa Família é ao redor de 2,5 bilhões de reais por mês, né? E esse novo programa, portanto, se for viável, seria um benefício de ao redor de 5 bilhões mensais, que daria perto de 60 bilhões por ano. Essa ordem de grandeza. Vejam bem que isso vem, estamos falando de uma redução substancial e tem que ver politicamente como é que o Bolsonaro vai se comportar em relação a isso, em primeiro lugar, porque atualmente a gente tem um benefício que esse auxílio emergencial está sendo de 50 bilhões por mês, agora ele vai ser reduzido, não sabemos para quanto, e atingindo 66 milhões de pessoas. Agora a gente está falando de um gasto não de 50 bi, mas de 5 bi. Isso, se tudo der certo, eu vou comentar como é difícil chegar até lá, e para um número muito menor de famílias, de pessoas beneficiários, seriam algo 20 milhões. Mas qual é a dificuldade mesmo desse aumento para 60 bi, portanto, para dobrar o Bolsa Família? É que está muito longe de estar claro de onde é que vai vir esse dinheiro. Claro que respeitado o teto de gastos. Nós vamos ter, na semana que vem, um orçamento para 2021, que vai ser divulgado até o dia 31, a data limite para divulgar o orçamento, 31 de agosto, a data limite para divulgar o orçamento, e ele vai deixar e esse orçamento vai vir sem o Renda Brasil e mantendo o teto, exatamente para deixar para o Congresso, nos meses seguintes, negociar como vai se dar essa passagem do Bolsa Família para o Renda Brasil e de onde virá o dinheiro. Mas o que o orçamento vai deixar claro, a gente vai voltar a esse bloco, o orçamento sair, é a imensa dificuldade de arrumar esse dinheiro. E vejam bem, esse Renda Brasil, assim como também seria o caso se houvesse lado também de aumento de investimento público em infraestrutura, depende integralmente de corte de outros gastos. Não é um gasto financiável, por exemplo, com algum aumento de arrecadação, algum imposto novo, nada desse tipo, porque há uma restrição dada pelo teto para esses gastos. Esse gasto só é viável, o Renda Brasil, se houver um corte equivalente de outros gastos. Na verdade, essa é a grande dificuldade. Quando o governo discute criar uma renda, uma arrecadação adicional, tipo uma CPMF com outro nome, algo assim, ele está pensando em uma mudança na composição dos impostos, exonerar alguns, criar um outro, outra discussão. Não tem nada a ver com financiamento para o Renda Brasil. Então, esse é um primeiro ponto, é um ponto que tem que ficar claro. Então, de onde é que viria o dinheiro, para encerrar? De onde é que viria esse dinheiro, já que ele tem que vir de cortes de gastos? O dinheiro para o Renda Brasil adicional, para esse adicional de mais 30 bi em relação ao que é hoje o Bolsa Família. Uma primeira coisa que o governo tem levantado muito é a possibilidade de fundir vários programas, e aí o principal deles é o abono salarial, que é pouco mais de 19 bilhões por ano, e incorporá-lo, por ser considerado um programa mal focado e tal, incorporá-lo a esse Renda Brasil, que aí teria um foco muito mais direcionado para quem de fato precisa receber esse dinheiro. Só que aí tem questões muito difíceis de lidar. Em primeiro lugar, o abono salarial, que seria a principal fonte de renda, há outros programas menores, do Seguro-Defesa,
o Salário Família e tal, mas o grande programa que seria incorporado ao Renda Brasil, no discurso oficial aqui do Paulo Guedes, seria o abono salarial. O abono salarial depende, em primeiro lugar, para acabar e virar sem comprador Renda Brasil, depende de uma coisa básica, que é uma PEC. Uma PEC exige 308 deputados votando a favor em 2 turnos e 49 senadores votando a favor disso em 2 turnos, acabando com o abono salarial. Nada trivial. Segundo ponto, que até o Marcos Mendes chama a atenção no valor econômico de hoje. O abono salarial não tem como não pagar o abono salarial ao longo de 2021, mesmo que o Congresso aprovasse eventualmente uma PEC desse tipo. Porque o abono salarial, existe uma defasagem que ele estima em um ano e meio entre o reconhecimento do trabalhador ter direito a esse benefício e os benefícios começarem a ser pagos. Então, os benefícios que vão ser pagos no ano que vem não podem deixar de ser pagos. Eles estão respondendo a um direito adquirido, na verdade. Eles estão sendo pagos por um direito que foi reconhecido atrás. Então, o abono salarial não é uma fonte que possa ser usada no ano que vem para engordar o Bolsa Família. O que sobra são as PECs dos gatilhos, que aparentemente vão ser fundidas numa só, mas se a gente olhar aí estou encerrando mesmo, também não é nada simples o problema, porque se a gente olhar os gatilhos, a maior parte dos gatilhos que estão previstos nessas PECs para selecionados para ajudar a conter gastos obrigatórios, são gatilhos que se referem a impedir aumentos de gastos, aumentos de subsídios. Existe dentro dos gatilhos uma medida para não ter reajuste de salário e funcionalismo, mas essa medida já está em vigor para o ano que vem. Então, essa nem depende de PEC de gatilho. O que a PEC do gatilho poderia contribuir adicionalmente para abrir espaço para o Renda Brasil seria a famosa questão que está na PEC, que é muito polêmica, da redução da jornada de trabalho e de salários proporcionalmente no funcionalismo público. Seria uma autorização para uma redução que ficaria a critério dos governos federal, estadual e municipal. Mas seria tornar isso possível desde que do interesse dos governadores. Essa medida na verdade, é a principal medida do lado dos gatilhos que pode abrir espaço para o Renda Brasil. Não preciso me estender muito sobre a dificuldade política dela, a começar pela seguinte questão: Bolsonaro vai apoiar essa pauta? É uma questão, ele é muito comprometido com interesses do funcionalismo público, sempre mostrou isso claramente, em particular militares e policiais, mas o funcionalismo público de modo geral. Não é à toa que ele até hoje não encaminhou a reforma, não deu aval para a reforma administrativa tramitada no Congresso, e assim por diante. Então, existe uma questão muito delicada envolvida nisso tudo, que é de onde tirar o dinheiro para um programa que é essencial socialmente, que é o Renda Brasil, que é o Bolsa Família turbinado, que vai se chamar Renda Brasil, e a dificuldade de viabilizar politicamente isso, porque isso, obviamente, aí mantendo o teto, que é o que nós defendemos, exige contenção de gastos obrigatórios, para abrir espaço para esse programa que é mais do que defensável por ele mesmo. Então, é isso. De qualquer forma, o que o Caio coloca, então, vamos ter a necessidade de ter escolhas políticas. Isso que está claro. Tá? Então, existem muitas incertezas sobre como serão essas escolhas, não? Aqui, a palavra política é com P maiúscula, no sentido de que, se queremos aumentar o Renda Brasil em 30 bilhões de reais comparado ao Bolsa Família, temos que reduzir 30 bilhões em alguma outra parte do orçamento e, digamos, já que não se pode mexer na Previdência, que tem uma reforma agora, vai ser basicamente no funcionalismo público. Então, mas esse debate que está sendo colocado, temos que ver qual é a avaliação, que é o ponto que o Francisco Eduardo levantava sobre política, não será a política, como é que dentro do Congresso e dentro do governo, do Poder Executivo, vão avaliar essas possibilidades, tá? Ou seja, aumentar o Renda Família nesses 30 bi e reduzir do funcionalismo público através dessa PEC que permitiria a redução da jornada e, em consequência,
da remuneração do funcionalismo público. Hoje, só um parênteses que você está dizendo. É claro que permanece como uma questão central a revisão dos programas sociais, que o governo tem razão, aqui do Paulo Guedes, de chamar de programas mal focados. O abono salarial é um deles, o principal, aliás. Agora, o que eu chamei a atenção é que isso não dá dinheiro para 2021, embora possa dar para 2022, pode ser um fator relevante de engordar o Renda Brasil em 2022. Agora, por ser vai ter um foco melhor nos mais pobres, muito melhor do que é hoje o abono salarial. Agora, o que eu chamei a atenção é que isso não responde a uma demanda política e da sociedade, não só do Bolsonaro, de ter um programa que venha logo na extensão do fim do auxílio emergencial, que agora vai ser estendido, não sabe ainda com que valor, porque não se bateu o martelo ainda, mas acaba no final do ano e, claro, que o ideal para a sociedade, e politicamente para o Bolsonaro é óbvio, é que haja um programa, não haja uma solução de continuidade, que uma coisa emende na outra. E a dificuldade aí de já ter um Renda Brasil engordado já em 1º de janeiro, no lugar do Bolsa Família e no lugar do auxílio que vai desapareceria no final do ano, a dificuldade é essa, que a fonte mais óbvia, que seria a revisão dos programas já existentes, não dá dinheiro imediatamente. Provavelmente, o abono não dá dinheiro ao longo de 2021, pegando o que eu citei hoje do Marcos Mendes, que muitos economistas têm falado, que não é viável, além de passar por uma PEC, que não é nada trivial também. Depender de PEC para ser aprovado o fim do abono. Então, tem essa questão. Então, quando você coloca que a fonte é o funcionalismo, no curto prazo, sim, seria a principal. Não digo exclusiva, não, mas é a principal. Claro que você pode passar um fim. É óbvio que eles estão. Quando a gente toma conhecimento do orçamento, agora nos próximos dias, a gente já vai ter uma ideia melhor de onde pode ser esse pente fino para contribuir para aumentar o Renda Brasil, como fontes adicionais, além dessa mais óbvia, que seria a redução de jornada e salário de funcionários à escolha de governadores. Então, tirando essa fonte, e do governo federal, tirando essa fonte, o que sobra é isso, quer dizer, pente fino para cortando despesas aqui e ali. Isso, quando a gente tiver o orçamento disponível, a gente vai ter ideia do potencial disso, que não parece muito grande, já que os gastos não obrigatórios estão muito pequenos hoje dentro do bolo total de gasto público primário. Queria acrescentar só mais um pontinho. Vocês estavam falando aí das difíceis questões políticas a serem enfrentadas. O Lixa se referiu à política com P maiúsculo, né? Eu queria só acrescentar uma outra dimensão aí em relação ao episódio da semana passada, que a Margarida falou, do Senado, que foi o seguinte: uma coisa é a gente ter o Congresso, o nosso sistema político levando a uma determinada, aprovando determinadas políticas, etc., boas ou não, a partir de um debate, etc. Uma coisa que me chamou a atenção no episódio da semana passada não foi isso, foi que, de repente, foi aprovada uma coisa de extrema importância, uma votação sobre um fato de extrema importância, a partir do nada, a partir ninguém sabia que isso ia ser, que havia essa possibilidade. Quer dizer, como é que uma decisão desta importância pode ser tomada sem que o sistema político tenha discutido isso antes? Se você discutiu antes, debateu, as forças da sociedade se manifestaram e saiu aquilo, é uma coisa, mas não foi isso que aconteceu de repente. Isso passa uma impressão de fragilidade, né, do nosso sistema político. É claro que depois a Câmara desfez. Francisco, 9 senadores não apareceram para votar, numa votação de extrema importância. Ainda teve, dos 81 senadores, 9 não foram. Então, além de passar em branco, todo mundo se apanha de surpresa, 9 nem aparecem. E é uma discussão crucial para o país, para o ajuste fiscal, para a viabilidade disso tudo.
para se ter dinheiro ou não para o Renda Mais ou menos para o Renda Brasil, por exemplo, ou para outras coisas, para investimento. E aí essa discussão passa batido e ninguém aparece, ninguém toma conhecimento, as pessoas são surpreendidas por uma decisão. Eu me lembrei agora até aquela reforma da Previdência do Fernando Henrique, né? Aquela que o Candir desempatou porque apertou o botão errado. Aí, de repente, você tem um resultado... A reforma do Fernando Henrique perdeu por um voto, que foi esse. Mas não é que foi um voto consciente, discutido, não, foi porque apertou o botão errado. Como é que essas coisas podem acontecer? Isso isso coloca uma fragilidade, aí um fator imponderável aí no nosso jogo político, né? Nosso sistema decisório, né, político. Bom, gente, ficamos por aqui. Na próxima terça-feira voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!